vai dar continuidade. Na aula passada, a gente aprendeu, né, como você acha os pontos de máximos e mínimos de uma função. Então, você te deu uma função lá, a partir dela você achava os pontos críticos, depois que você achava os pontos críticos, você aplicava o teste da segunda derivada e você dizia se aquele ponto era de máximo, era de mínimo ou era um ponto de célula. E aí você tinha condições para fazer isso. Na aula de hoje, assim, a gente não vai aprender nenhum conteúdo novo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o que nós aprendemos na aula passada em questões contextualizadas. Ou seja, a gente vai aplicar essa parte de máximos e mínimos, tá bom? Então, claro, não quer dizer que não seja novo, né? Na verdade, vai ser muita coisa nova, porque você vai perceber que a maior dificuldade numa questão dessa é a interpretação. Então, eu trouxe aqui 4 questões para a gente resolver. A gente vai ler as questões, a gente vai interpretar e a gente vai desenvolvendo aí a questão ao longo da aula, tá bom? Bom, então, não tem muito mistério, né? Então, trouxe aqui o slide, aula 19. Aula 19, nós vamos falar sobre problemas de máximos e mínimos, que são problemas de otimização, né? Como eu comentei na aula passada, esses problemas eles são muito comuns. É comum você querer o máximo de alguma coisa ou o mínimo de alguma coisa. Por exemplo, você querer o lucro máximo ou você querer resolver alguma coisa em um tempo mínimo. Então, isso é normal, né? Nossa vida ela é cheia de problemas e muitas vezes são problemas de otimização. Então, por isso que a gente vai resolver problemas assim hoje. Então, começando com o exercício número 1, que é esse aqui bem simples, bem rapidinho da gente entender, que é o seguinte, ó. Encontre 3 números positivos, cuja soma seja 24, e de modo que o produto seja o maior possível. Tá? Então, aqui, ó, o enunciado é simples, é bem rápido, e agora, a partir daí, a gente vai interpretar a questão. Então, só vou começar a anotar aqui. Então, essa daí é a primeira questão de hoje. Bom, gente, nessa questão, essa como as outras que a gente vai resolver, você tem que ficar muito atento. Porque numa questão dessa de otimização, se você reparar, está bem implícito que a questão ela é de otimização. Ou seja, que você tem que achar o máximo e mínimo. Na aula passada, eu te dava uma função e eu falava, olha, encontre os pontos de máximos e mínimos. Então, isso era bem direto. Você tinha a função, você tinha o que queria fazer. Agora, não é tão direto assim. Por exemplo, até muita gente que fosse ler uma questão dessa, nem ia perceber logo de cara que ela é uma questão de máximos e mínimos, que nem o que a gente estava resolvendo na aula passada. Então, a primeira coisa que você tem que perceber numa questão dessa é o que você quer otimizar. Então, numa questão de máximo e mínimo, você sempre vai ter duas coisas lá para você identificar. Primeiro, a função que você vai otimizar, ou seja, a função que você vai achar o mínimo ou a função que você vai achar o máximo. A segunda coisa que você vai ter numa questão dessa é uma condição ou um vínculo, como você pode chamar também. Então, sempre numa questão dessa vai ter alguma informação extra que vai lhe ajudar a resolver o problema. Então, eu vou de novo colocar o slide, você vai ler o slide comigo, e a primeira coisa que eu quero que você identifique é qual função nós vamos otimizar. Então, vamos voltar lá para o slide. Diz assim, ó, encontre 3 números positivos cuja soma seja 24 e de modo que o produto seja o maior possível. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, essa questão é para achar o máximo ou o mínimo? O máximo, já está lá na questão, né? O máximo possível, ok. Mas é o máximo do quê? O que eu quero maximizar nessa questão? Muito bem, já acertaram aqui, ou seja, é o produto. Produto de quê? De 3 números. Então, se você repara lá, ele está falando, olha, 3 números, que você não sabe quais são, mas você sabe que são 3 números. Quando você soma esses 3 números, é igual a 24. E você quer que o produto deles, ou seja, a multiplicação desses 3 números, seja a maior possível. Então, se você reparar, a função que você vai otimizar é a função que eu vou chamar de função P. Por que função P? Função produto, função multiplicação. Essa função P, ela vai pegar 3 números, que eu estou chamando aqui de x, y e z. O que ela vai fazer com eles? Ela vai dividir? Não. Ela vai somar? Não. Ela vai multiplicar esses 3 números. Então, você vai pegar 3 números e vai fazer x vezes y vezes z. Então, é essa função aqui
que você quer otimizar. Essa função aqui você quer achar o máximo dela. Só que para isso, ele te deu uma condição. Qual é a condição? Esses três números aqui, que você vai multiplicar e achar o máximo, a soma deles tem que ser igual a 24. Então, isso é uma condição que tem que ser satisfeita. Então, a condição é essa aqui, ó, x mais y mais z tem que ser igual a 24. Então, aqui em cima você tem a condição, aqui embaixo você tem a função. Então, por isso que eu disse, são dois elementos que você vai encontrar numa questão dessa. Aí você vai dizer, professor, mas por que eu preciso de uma condição? Porque eu já não tenho a minha função? Já não é para achar o máximo dela? Então, eu vou fazer o que eu fazia na aula passada. Derivava, fazia derivada de primeira ordem, igualava a zero, encontrava ponto crítico, depois eu ia calcular o esse-ano, com esse ano eu aplicava o teste e achava se era máximo, mínimo, se era ponto de cela. Tudo bem, só que se você ignorar essa condição e for querer fazer logo para essa função achar o ponto crítico dela, você vai perceber que essa função ela tem três variáveis. E na aula passada nós aprendemos como você acha máximos e mínimos para funções de duas variáveis. Tanto que o esse ano é uma matriz 2 por 2. Então, na verdade, a gente vai adaptar essa questão aqui para a teoria que nós temos. Então, o que nós precisamos, na verdade, para que a gente comece a encontrar ponto crítico, é de uma função que dependa apenas de duas variáveis, x e y. Como é que eu vou fazer isso? Para eu reduzir essa minha função a uma função que só dependa de duas variáveis, eu posso usar essa minha condição aqui, que é essa minha equação. Eu te pergunto, essa equação aqui, ela define z como uma função de x e y? Em outras palavras, eu posso, nesse caso aqui, diretamente isolar o z em função de x e y? Posso. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar e vou isolar o z. Quando eu isolo o z nessa equação, ela fica 24 menos x menos y. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora que eu escrevi z com uma função de x e y, eu posso substituir o z na minha função produto. Quando eu substituir o z por isso daqui na minha função produto, ela vai se tornar uma função dependente de apenas duas variáveis, que é x e y, que é onde eu queria chegar. Então, quando eu substituo esse z bem aqui, essa expressão produto, ela vai depender apenas de x e y, e ela vai ser x vezes y vezes z. Só que o z agora é isso daqui. Então, vou colocar um parêntese e vou escrever. 24 menos x menos y. Pronto. Então, agora, a função que eu vou otimizar é uma função que só depende de duas variáveis. Como é que eu consegui chegar até aqui? Usando a condição que ele me deu. Antes de eu continuar a questão, eu preciso perguntar para vocês se eu já coloquei aqui no quadro todas as informações que ele me deu, ou se está faltando alguma informação. Porque é importante você analisar toda a informação que ele está lhe dando, porque isso muito provavelmente vai ser útil ao longo da sua questão. Então, vamos voltar mais uma vez para o slide, e eu quero que vocês me digam se eu esqueci de colocar alguma coisa aqui no quadro. Ó, então, leia aí. Encontre os números positivos, cuja soma seja 24, e de modo que o produto seja o maior possível. Vocês conseguem identificar alguma informação que eu ainda não comentei ou não coloquei aqui? Sobre os números? Muito bem. Esses números, eles são números positivos. Então, é importante você ter isso em mente. Tá? Então, ele quer que três números somados dê 24, mas esses três números eles têm que ser positivos, os três. Isso é uma restrição do problema, mas eu vou colocar isso aqui como informação. Então, uma informação a mais que ele me deu aqui é que x, y e z são maiores do que zero. Tá? Então, isso é uma informação do problema que vai ser útil ao longo da nossa resolução. Pois bem, então, chegamos aqui. Gente, como eu falei, essa aqui é a parte mais difícil. A parte mais difícil é a interpretação. Depois que eu já interpretei tudinho, já vi quem é a minha função, já vi quem é a minha condição, já usei essa minha condição para transformar a minha função em apenas duas variáveis, o resto é a mesma coisa que a gente fez na aula passada.
Então, o primeiro passo para você maximizar ou minimizar uma função é você achar ponto crítico. Então, agora, eu vou correr atrás dos pontos críticos da minha função. Que função? Nesse caso, a minha função P, que é a minha função produto. Então, primeiro passo é o ponto crítico. E aqui você já sabe o que fazer. Para você achar ponto crítico, você tem que lembrar que ponto crítico é aquele ponto onde as minhas derivadas de primeira ordem, elas são simultaneamente iguais a zero ou elas não existem. Só que nesse caso, a minha função produto é uma função aqui, ó, polinomial. Aliás, eu vou aproveitar para multiplicar logo esse xy por esse parêntese, para ficar mais simples. Então, vou multiplicar xy vezes 24. Vai ficar 24xy. Xy vezes menos x. Então, vai ficar menos x quadrado vezes y. E aqui, xy vezes menos y. Vai ficar menos x vezes y ao quadrado. Tá? Então, aqui eu só fiz multiplicar o que estava aqui fora do parênteses pelo parênteses. Então, você percebe que a sua função ela é polinomial. Então, as derivadas elas existem para todo ponto. Então, a única possibilidade de eu ter ponto crítico é quando o gradiente é igual a zero. Então, é isso que eu vou usar. Então, eu vou derivar essa minha função P em relação a x primeiro. Então, eu vou pegar isso daqui e derivar em relação a x. Quando eu derivo isso aqui em relação a x, vai ficar 24y. Quando eu derivo isso daqui, vai ficar menos 2xy. E quando eu derivar isso aqui, vai ficar menos y ao quadrado. Então, aqui, resultado da primeira derivada, 24y menos 2xy e, por último, menos y ao quadrado. Agora, eu vou derivar em relação a y. Quando eu derivar isso aqui em relação a y, aqui vai ficar 24x. Então, eu coloco 24x. Aqui vai ficar menos 2x. Em relação a isso, vai ficar menos x quadrado. Menos x quadrado. E aqui no final, de novo, vai ficar menos 2xy. Menos 2xy. Aqui, se você reparar, eu já posso ir ajeitando a minha função, se eu quiser. Porque, ó, eu percebo que aqui eu tenho y, aqui eu tenho y e aqui eu tenho y. Então, eu vou colocar o meu y em evidência. Então, essa minha função, a derivada em relação a x vai ficar y vezes 24 menos 2x menos y. Agora, aqui embaixo eu já tenho o x, que eu posso colocar em evidência, que ele aparece toda vez. Então, colocando o x em evidência, vai aparecer aqui 24, novamente, aqui menos x e aqui menos 2y. Tá? Então, daqui para cá eu só coloquei em evidência, mas essas são as derivadas parciais de primeira ordem. Para eu achar ponto crítico, as duas derivadas têm que ser igual a zero. Então, aqui eu vou igualar a zero. Quando eu faço isso, eu acabei de montar um sistema, onde nesse sistema eu tenho duas variáveis, eu tenho duas equações. Então, agora você pode usar qualquer ferramenta válida que você aprendeu, ou no ensino médio, ou na graduação, para resolver esse sistema. Antes de eu começar a resolver, aliás, já começando a analisar o sistema, perceba uma coisa. Aqui na minha equação de cima, você tem y vezes o parêntese igual a zero. Então, você concorda comigo que uma possível solução para essa equação seria y igual a zero? Porque se y fosse zero, ia zerar tudo aqui e ia chegar no valor que eu quero. A mesma coisa aqui embaixo. Se o x fosse zero, ia zerar toda essa expressão. Então, de certa forma, para esse sistema aqui, um dos pontos críticos seria o ponto 00. Só que eu te pergunto, a gente vai usar esse ponto crítico para essa questão? O que você acha? Não. Por que não? Porque o x, y e z, eles são números positivos. Então, eu vou rejeitar esse ponto crítico por uma questão de interpretação, por uma questão de contexto. Se eu tivesse te dado só a função, ó, te dei essa função aqui, a função é essa, e falei para você, ache os pontos críticos, aí você ia ter que considerar o 00. Mas essa função não está isolada, ela está dentro de um contexto. E nesse contexto, x, y e z são maiores que zero. Tanto que eu coloquei bem aqui. Então, por isso, eu vou rejeitar esse ponto crítico. Então, nesse momento, é o momento que eu usei essa minha condição aqui.
tá? Então, olha só. Já que x e y são positivos, então, se essas equações aqui são iguais a zero, então é o parêntese que é igual a zero. E aí, como é que vai ficar meu sistema, então? Vai ficar 24 menos 2x menos y igual a zero. E aqui embaixo vai ficar 24 menos x menos 2y igual a zero. Pronto, e agora eu vou trabalhar com esse sistema aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu posso multiplicar por menos 1, esse daqui. Então, olha só, vou multiplicar aqui por menos 1, essa expressão aqui. E essa expressão aqui, eu vou multiplicar por 2. Aqui eu estou resolvendo o sistema de uma maneira, né, de algum caminho, mas você pode usar qualquer caminho. Então, como é que vai ficar meu sistema se eu multiplicar essa primeira linha por menos 1? Eu vou começar a fazer aqui agora. Bom, quando eu multiplico por menos 1, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo. Vai ficar 2x mais y menos 24 igual a zero. Bom, aqui embaixo eu só multipliquei por 2. Então, aqui vai ficar menos 2x, aqui vai ficar menos 4y, e aqui vai ficar 28. Então, 28 não, né? 48. 48 igual a zero. Entenderam, gente, o que foi que eu fiz? Só multipliquei menos 1 em 2. Por que eu fiz isso? Porque agora, do jeito que ficou, eu tenho aqui 2x e menos 2x. Eu já vou eliminar uma variável. Então, agora eu vou pegar e vou somar o de cima com o de baixo. Quando eu faço isso, esse vai cancelar com esse. Aqui vai ficar y menos 4y, isso aqui dá menos 3y. E aqui, menos 24 mais 48, vai ficar mais 24. Igual a zero. Resolvendo esse meu sistema, eu descubro que o meu y é igual a 8. Tá, agora que eu achei o y, eu tenho que achar o x. Então, eu vou substituir o y ou na equação de cima ou na equação de baixo. Vou substituir logo na equação de cima, bem aqui, ó, que é 2x mais y menos 24 igual a zero. Então, quando eu substituo aqui em cima, vai ficar 2x mais y, só que o y é 8, então vai ficar mais 8, menos 24, igual a zero. Aí, quando eu resolvo esse sistema, 8 menos 24 vai ficar menos 16. 2x igual a 16, x igual a 8 também. Então, o ponto crítico que nós encontramos aqui foi o ponto 8 em x e 8 em y. Então, esse foi o único ponto crítico que nós encontramos, já que x e y tinha que ser positivo, então eu acabei só com esse ponto aqui. Bom, agora a gente vai testar esse ponto. Por quê? Nós aprendemos na aula passada que um ponto crítico, quando eu acho ele, já significa que ele é um extremo local de máximo e mínimo? Não. Ele tem que passar por um teste para você ver se ele é um extremo local. Aí você vai dizer, professor, mas preste atenção. A questão é uma questão de achar o máximo. Se eu só achei um ponto crítico, então não tem outro. Esse tem que ser o meu ponto de máximo. Então não preciso testar nada. Bom, de certa forma você não está errado, né? Se a questão realmente é uma questão de otimização e ela já diz que vai ter um ponto de máximo e você acha só um ponto crítico, então é porque esse vai ser provavelmente ponto de máximo. A não ser que duas coisas tenham acontecido. Ou a questão foi mal elaborada, ou a gente errou alguma conta no meio do caminho, né? Mas, a priori, realmente, se tudo estiver certinho, se a questão estiver bem elaborada e se você efetuou todos os cálculos corretamente, então, esse ponto aqui, sim, ele vai ser o ponto de máximo. Mas vamos manter aqui um pouco do rigor matemático, pelo menos, e vamos comprovar que realmente isso aqui é o ponto de máximo. Até para a gente treinar um pouquinho, né, o que a gente aprendeu na aula passada, e revisar essa parte desse ano. Então, mais uma vez, achei um ponto crítico. Agora eu vou comprovar, eu vou verificar que ele de fato é um ponto de máximo, já que a questão ela pede isso, ela quer que eu ache um ponto de máximo para aquela função. Tá, então vou colocar aqui, ó, verificação.
Bom, para eu verificar se um ponto crítico é um extremo local, de fato, eu vou precisar aplicar o teste da segunda derivada. Para ela, eu vou precisar do esse-ano. Então, para eu calcular o esse-ano, eu vou precisar das derivadas de segunda ordem da minha função. Então, vou voltar aqui para o primeiro quadro, só para a gente relembrar quem são as derivadas de primeira ordem. Então, ó, as derivadas de primeira ordem são essas daqui. Essa aqui em relação a x e essa aqui em relação a y. Então, eu vou pegar essa primeira derivada aqui e vou derivar em relação a x. Quando eu faço isso, derivar novamente em relação a x, essa primeira parte vai zerar, essa última parte também vai zerar, e aqui eu só vou ter menos 2x, ou menos 2y, que eu derivei em relação a x. Tá? Então, vou colocar aqui, colocar as derivadas de segunda ordem primeiro. Então, derivada mais duas vezes em relação a x. Então, já calculei ali, ficou menos 2y. Agora, eu vou calcular a derivada mista. Já derivei em relação a x, vou derivar em relação a y. Olhando novamente lá para o primeiro quadro, quando eu derivo em relação a y, aquela primeira derivada, primeiro vai ficar 24, depois vai ficar menos 2x, depois vai ficar menos 2y. Então, aqui vai ficar 24 menos 2x menos 2y. Então, está aqui. Essa é a nossa derivada mista. A outra derivada mista, já que essa função é de classe C2, é igual. Então, não vou repetir, vou escrever assim. Ó. Então, a outra derivada mista, p de xy, é igual à derivada pxy. Por último, eu vou derivar pela segunda vez em relação a y, a minha derivada em relação a y. Aí eu vou voltar para cá, só para vocês verem como vai. Essa expressão aqui, eu vou derivar em relação a y novamente. Aqui vai zerar, porque não aparece y. Aqui vai zerar e aqui vai ficar menos 2x. Então, volto para cá. Eu vou colocar menos 2x. Então, aqui ó, eu já coloquei até na posição que eu vou precisar para o esse ano. São essas quatro derivadas parciais de segunda ordem. Então, o esse ano, ele vai ser o determinante dessa matriz, onde aqui vai ficar menos 2y, aqui vai ficar 24 menos 2x menos 2y, aqui embaixo vai ficar isso daqui de novo, que é 24 menos 2x menos 2y, e aqui vai ficar menos 2x. Na hora que eu for fazer esse determinante, vai ficar diagonal principal, esse vezes esse, menos com menos vai dar mais, vai ficar 4xy. 4xy. Menos, bom, como aqui é a mesma coisa, eu não vou nem desenvolver, vai ficar isso aqui ao quadrado. Então, vou deixar 24 menos 2x menos 2y ao quadrado. Então, calculei o esse ano. Por que eu calculei o esse ano? Porque eu vou aplicar aquele meu ponto que eu achei, 8, 8, eu vou usar aqui no esse ano, para eu poder ver se esse ano é positivo, negativo ou nulo. E aí eu vou dar continuidade ao teste da segunda derivada. Então, agora, eu vou pegar aqui na função esse ano e vou jogar meu ponto crítico que eu achei, que é o ponto 8, 8. Então, ó, aqui, onde tem x, eu vou colocar 8, onde tem y, eu vou colocar 8. Então, aqui vai ficar 4 vezes 8 ao quadrado. 4 vezes 8 ao quadrado. Aí, menos. Agora, aqui, no lugar do x é 8, no lugar do y é 8. Então, aqui vai ficar 2 vezes 8, 16. Então, aqui é menos 16. Aqui também, menos 16. Menos 16 com menos 16 vai dar menos 32. 24 menos 32 é menos 8. Então, já fazendo essa conta, vai ficar menos 8 ao quadrado. Bom, esse menos aqui, ao quadrado vai ficar mais, só que ainda tem esse outro menos aqui de fora. Então, vai ser 4 vezes 8 menos 8 ao quadrado, né? Menos 8 ao quadrado. Aí, aqui você pode calcular mesmo direto, né? Faz 8 ao quadrado vezes 4, depois subtrai de 8 ao quadrado. Mas aqui eu percebo, ó, que eu posso colocar em evidência o 8 ao quadrado. Vai ficar 4 menos 1. Então, isso aqui, na verdade, é 3 vezes 8 ao quadrado. E agora sim eu vou fazer a conta. 8 ao quadrado é 64, vezes 3 vai dar 192. 192.
O valor em si não me interessa tanto. O que me interessa é se esse resultado deu positivo, negativo ou nulo. Nesse caso, deu positivo. Quando esse ano, no ponto crítico, ele é positivo, você já pode afirmar o quê sobre esse ponto crítico que você achou? Que ele é o quê? Pois é, que ele é um máximo mínimo, ou seja, que ele é um extremo. Você já pode afirmar que ele é um extremo local. Ou seja, ele já não é mais ponto de célula. Beleza. Agora, falta descobrir, ele é um extremo, mas ele é de máximo ou ele é de mínimo? Para isso, você vai usar qual derivada de segunda ordem? Em relação a x, né? 2 vezes em relação a x. Então, ó, eu vou usar esse mesmo ponto, só que agora nessa outra função aqui, na função da segunda derivada em relação a x. Lembrando que isso daqui, a segunda derivada em relação a x, da minha função p, é menos 2y. Então, vai ficar menos 2, no lugar do y, vou colocar o 8. Então, menos 2 vezes 8, que é igual a menos 16. Então, o esse ano deu positivo, então já sei que é um extremo local, e a segunda derivada deu negativa. Isso significa que esse ponto é o quê? É um ponto de máximo, né? Para surpresa de ninguém, que a gente, como eu já disse, né, a gente já esperava que esse ponto fosse de máximo, mas foi importante a gente fazer a verificação. Então, pelo teste, aqui aplicamos o teste, e 8, 8 é um ponto de máximo local. Lembra que eu falei para vocês que o teste da segunda derivada ele só vai te dar extremos locais. Só que nesse caso, esse extremo aqui, ele acaba sendo global também. Assim, pela contextualização do meu problema. Claro que aqui eu precisaria, se eu fosse ser mais rigoroso mesmo, eu ainda ia ter que provar que esse daqui, além de máximo local, é um máximo global. Aí eu poderia usar a geometria do meu problema, poderia usar as circunstâncias do meu problema, mas a gente não vai fazer isso aqui. Então, toda vez que você, num problema de otimização, toda vez que você achar o seu ponto aqui de máximo mínimo, você já pode afirmar que ele é um ponto de máximo global, né? O ponto que a gente quer achar mesmo na questão, tá bom? Mas, rigorosamente falando mesmo, você ainda tem que provar isso daí matematicamente. Pois bem, então, agora você percebe o seguinte, professor, tá, eu já achei o meu ponto, mas essa aqui é a resposta final? Ainda não, porque são 3 números, né? X, Y e Z. Eu só achei o X e o Y, só falta agora quem? O Z. Só que o Z é fácil de achar, porque o Z, a gente escreveu ele em função de X e Y. Se você voltar lá para o primeiro quadro, você vai perceber que Z é 24 menos X menos Y, ó, lá em cima, primeira linha. Só que eu já sei que o meu x é 8 e o meu y é 8. Então, com isso, eu consigo achar também o meu valor de z. E assim, finalmente, encontrar os 3 números que vão me dar o produto máximo. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, esse aqui ainda é da segunda parte. A última parte agora é que eu vou finalmente achar o máximo da minha questão aí. Bom, então, o meu z, ele vai ser 24 menos 8, menos 8. Isso aqui vai dar 8 de novo. Ou seja, x igual a y igual a z igual a 8 nos dão o produto máximo. Tá? Então, quando você faz x, y e z igual a 8, eu falei não dão, né? É o horário já. Não dão, nos dão, tá? Deixa eu apagar aqui, só porque ficou meio apagado. 8. Essa foi boa, né? Essa aqui não é a resposta. Tá, então x, y e z, quando eles são igual a 8, então esses 3 eles nos dão o produto máximo. Note que isso não é ainda o produto máximo. Isso é só os números que vão fazer você chegar ao produto máximo. Agora, se eu quisesse que você calculasse o produto máximo, o que você tem que fazer? Ia ter que colocar esses 3 números e fazer o quê? Multiplicar eles entre si. Né? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer o produto de 8 vezes 8 vezes 8.
aí você pode fazer, né, na mão mesmo, tanto faz. 8 é 2 ao cubo, né? Então, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo é 2 à nona. 2 à nona é 512. Então, 512 é o valor máximo. Então, quem são os 3 números que vão me dar o valor máximo? X, Y e Z igual a 8. Então, 888 é o meu ponto de máximo e 512 é o meu valor máximo para esse problema. Entenderam? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, agora sim, vamos ao exercício 2. Vamos ver qual é essa questão. Determine o ponto do plano x mais 2y menos z igual a 4. Vai aparecer daqui a pouco para vocês. Determine o ponto do plano x mais 2y menos z igual a 4, que se encontra mais próximo da origem. Então, vamos lá. Mais uma questão, enunciado simples, só que agora já não é tão fácil como antes de interpretar a questão, mas ainda é fácil. Então, vamos lá, olha só. Ele diz o seguinte, ele te dá aqui um plano, e ele quer que você encontre o ponto mais próximo, que esteja nesse plano, o ponto mais próximo da origem. Então, a gente vai começar agora a discutir essa questão. E vocês vão me dizer quem é a função que eu quero, nesse caso, otimizar, e qual é a condição que ele me dá. Só que antes de eu ir para o quadro, eu queria mostrar para vocês. Bom, caso alguém não tenha entendido ainda, nessa questão aqui, eu já disse que isso aqui te dá um plano. Mas eu poderia não dizer, porque você mesmo, que já passou aí por mais da metade aqui do nosso curso de Cálculo 2, você deveria olhar para essa equação e eu te faria assim, olha, essa equação aqui me dá uma superfície. Que superfície é essa? E você mesmo deveria dizer, professor, isso daqui é a equação de um plano. Então, na verdade, você tem uma superfície e você quer saber qual ponto dessa superfície está mais próximo da origem. A origem é um ponto no espaço, é o ponto 0, 0, 0. Então, é isso que está acontecendo. Você tem esse plano aqui, que é o plano que está de vermelho, e aí você quer saber qual ponto desse plano está mais próximo aqui da origem. Aqui é a origem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse ponto, o ponto 0, 2 e 0, ele está no plano. Ele está bem aqui. Ele faz parte do plano. Mas será que esse ponto é o ponto mais próximo da origem? Porque se você reparar, a distância desse ponto para a origem é 2 unidades, certinho. 2 unidades. Mas será que essa é a menor distância que você acha dentro do plano? E agora sim, vocês vão me ajudar com essa função aí, com a condição que ele está me dando. Aproveite para ler atentamente essa questão. Não esqueça que a parte mais complicada, ou então menos tranquila de uma questão dessa, é a interpretação. Então, aproveite para ler e já tentar escrever no seu caderno qual é a função e qual é a condição. Você sabendo disso, depois você vai isolar o z e depois vai escrever a sua função em função apenas de x e y. Ok, então, vamos lá. Primeiro eu quero saber de vocês, qual função eu quero otimizar nessa questão? Vocês que já leram lá no enunciado, qual função eu quero otimizar? Ou seja, qual função eu quero achar máximo e mínimo? Ele quer achar um ponto que é o mais perto da origem. Quando você está falando, você está perto de alguém ou longe de alguém, você está falando de quê? Você está falando de uma distância. A distância que vai dizer se você está perto ou se você está longe de alguém. Então, a função que nesse caso eu vou otimizar é a função distância. Esse é o primeiro ponto. Segunda pergunta. Quando eu falo de otimizar, eu estou falando de achar ou o máximo ou o mínimo. Nesse caso, eu quero achar o máximo ou eu quero achar o mínimo dessa função? O mínimo, porque ele quer a distância menor possível. Então, ele quer o mínimo dessa função. Aí você vai dizer, professor, mas como é que eu calculo distância? Porque, enfim, tem várias formas de eu calcular distância. Só que, nesse caso, é uma distância específica. Qual é a distância? Distância entre dois pontos. Ele quer a distância entre dois pontos. Como é que você calcula a distância entre dois pontos? Você já sabe calcular. Por exemplo, se você tem aqui um ponto, ponto A, ele é XA, YA, ZA. Você tem um ponto B, as coordenadas dele é XB, YB
e ZB. Aí você quer calcular a distância entre eles. Você já sabe fazer isso, porque a gente já aprendeu aqui, ó. A distância de A para B é igual a raiz quadrada. Você faria esse menos esse, ou esse menos esse ao quadrado, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, mais zb menos ea ao quadrado, e tudo na raiz quadrada. Certo? Lembrar disso daqui? Isso aqui a gente já está usando, né, ao longo do tempo. Tá, só que ele quer ter 2 pontos. Só que um desses pontos, a gente não sabe quem é. Um desses pontos é um ponto aí que eu não sei qual é. Então, eu vou chamar esse ponto que eu não sei qual é, que é o que eu quero achar, de x, y, z. Então, vou apagar aqui. Tem um ponto, que é o ponto que eu quero achar. Esse ponto eu vou chamar de ponto x, y, z. E eu quero saber qual é a distância desse ponto, que eu ainda não sei quem é, para quem? Para a origem. A origem é um ponto também no espaço. Que ponto é esse? É o ponto 0, 0, 0. Então, eu quero saber a distância. Eu quero minimizar a função distância entre esse ponto aqui, um ponto que eu não sei ainda qual é, para a origem. A origem é o ponto 0, 0, 0. Então, a função que eu quero minimizar nesse caso é a função distância. A distância de P para a origem, que vai ficar raiz quadrada, x menos 0 ao quadrado, mas como é 0 vai ficar só x, então vai ficar x ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado. Tá? Então, é essa distância aqui que é a função que, nesse caso, eu quero minimizar. Alguma dúvida até aqui, gente, com relação a essa interpretação? Tá. Então, essa é a nossa função. Só que se você reparar, nessa função aqui, ela tem uma raiz quadrada, né? Então, em algum momento, você vai ter que calcular as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Quando eu for calcular, por exemplo, em relação a x, vai ficar 1 sobre 2 a raiz não sei o quê. Depois, em relação a y, 1 sobre 2 a raiz não sei o quê. Aí, depois, eu vou ter que calcular a segunda derivada disso. Então, vai me dar muito trabalho. Então, nessa questão aqui, eu vou ser mais, digamos, esperto, né? Eu vou resolver de um outro jeito. Mas veja se você concorda com o meu raciocínio. Já que a gente está falando de distância, né, de medida de espaço, vamos dizer que, por exemplo, a gente está aqui, nossa turma todinha, né, e aí a gente vai medir as nossas alturas. Digamos que a gente quer descobrir quem tem a menor altura entre nós que estamos aqui. Então, incluindo eu, incluindo a equipe, incluindo todo mundo aqui. Então, a gente vai medir todo mundo. Medimos a nossa altura. Depois, a gente descobriu que quem tinha a menor altura era eu. Tá? Então, era o professor que tinha a menor altura. Aí, só que eu falo assim, olha, eu não queria, digamos, ser eu que tivesse a menor altura. Então, eu vou tentar burlar o sistema. Então, eu vou falar o seguinte, olha, pega o resultado de todo mundo, incluindo o meu, e eleva ao quadrado. E depois, bora ver quem vai ter a menor altura agora. Só que, nesse caso, vai alterar o resultado final? O que vocês acham? Não. Quem vai continuar tendo a menor altura? Eu. Por quê? Por que isso acontece? Porque mesmo que você tem uma desigualdade. Eu tinha a menor altura de todas. Então, a minha altura era menor do que a de todo mundo aqui, comparando com todo mundo. Mesmo que eu eleve ao quadrado a altura de todo mundo, incluindo a minha, isso não vai alterar a minha desigualdade. Por quê? Porque a função x ao quadrado é uma função crescente para valores positivos. E a altura, medida de distância, são valores positivos, ou no mínimo nulos. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês que, já que ele não está me pedindo o valor dessa distância, ele só quer o ponto mais próximo, então, ao invés de eu minimizar essa função aqui, eu vou minimizar a função distância ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar essa função aqui e elevar ao quadrado. Porque quando eu faço isso, eu elimino a minha raiz. E aí eu vou ter uma função mais simples para trabalhar. Mas não tem problema, porque mesmo que eu ache o ponto onde a altura ao quadrado era menor, esse mesmo ponto vai ter a distância menor, que nem esse exemplo que eu dei aqui para vocês agora. Então, com isso, ó, a função que eu vou otimizar não é exatamente essa função d aqui, não. Eu vou chamar essa função de função d quadrado, que no caso é essa função aqui, só que ao quadrado.
Essa função d quadrado, ela depende de x, y e z. Tanto que o x, y e z aparece aqui, ó, x, y e z. E ela vai ser igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, pronto. Ao invés dessa, essa aqui que eu vou trabalhar. Mas, além da minha função, eu também tenho uma condição que vai me ajudar ali a isolar o z. Que condição é essa que tem lá na minha questão? Qual é a minha condição que vai me ajudar aí? Ó, porque eu quero a distância da origem para um ponto. Eu quero a menor possível. Só que esse ponto ele tem uma restrição, ele tem um vínculo. Que vínculo é esse? Esse ponto P, ele tem que estar no plano. O que é estar no plano? Naquele plano que ele me deu. É satisfazer a minha equação. Que equação? A equação que está lá no nosso exercício. Bora voltar para o slide e ler de novo e perceber que ali tem uma condição, tem um vínculo. Ó. Determine o ponto do plano, aí está essa igualdade. Então, o ponto que eu quero achar não pode ser um ponto qualquer do espaço, tem que ser um ponto que esteja nesse plano aí. Então, essa equação do plano é a minha condição, é a que vai me ajudar a resolver o meu problema. Então, eu vou escrever ela aqui no quadro. X mais 2y menos z igual a 4. Pronto, agora sim, nós temos todas as informações. Nós temos a função que eu quero minimizar e nós temos a condição aqui que vai me ajudar a minimizar essa minha função. Bom, isso aqui só foi a explicação, vou apagar, porque eu já tenho a minha função ali do outro lado. Bom, gente, chegou aqui, agora o raciocínio é o mesmo de antes. Então, eu quero minimizar essa função, quero achar o ponto crítico dela. Só que ela depende de 3 variáveis, x, y e z. Eu não queria que ela dependesse de 3, queria que ela dependesse só de 2, de x e y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o z aqui, porque eu percebo que essa equação aqui, ela define z como função de x e y. Basta eu isolar o z ali em cima. Então, isolando o z aqui, você percebe que vai ficar z igual a x mais 2y menos 4. Então, agora que eu sei que z ele é dado por essa expressão, eu vou substituir ele bem aqui, na minha função. Então, com isso, a minha função distância ao quadrado, ela vai depender apenas de x e de y. E ela vai ser igual a x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Mas z não é mais só z. Z não é só z. Z é isso aqui. X mais 2y menos 4. Então, vai ficar x mais 2y menos 4 ao quadrado, já que ali estava z ao quadrado. Então, é com essa função aqui que eu vou trabalhar, é com ela que eu vou achar meus pontos críticos. Bom, essa função aqui também é de classe C2, então o único ponto crítico que eu tenho para ela é quando as derivadas são zero, simultaneamente. Então, venho aqui e vou calcular primeiro a derivada em relação a x, dessa minha função que eu estou chamando de d quadrado. Quando eu derivo isso aqui em relação a x, aqui vai ficar 2x e aqui vai zerar. Aqui eu vou colocar 2x, ali zerou, e agora eu vou derivar isso aqui em relação a x. Vou aplicar a regra da cadeia. Então, o 2 aqui vai descer, vai ficar 2 vezes o parêntese, vezes a derivada que está aqui dentro, em relação a x. Então, aqui vai zerar, e aqui a derivada em relação a x é 1. Então, no final, vai ficar só 2 vezes o parêntese. Então, aqui eu coloco mais 2 vezes o parêntese, que é x mais 2y menos 4. Aí, aqui eu vou ajeitar, né? Eu vou distribuir aqui esse 2 com esse pessoal que está aqui, vai ficar igual. Bom, aqui vai ficar 2 vezes x é 2x, mas ainda tem esse 2x aqui. Então, 2x mais 2x é 4x. Agora, 2 vezes 2y vai ficar 4y. E, por último, 2 vezes menos 4 vai ficar menos 8. Então, esta é a derivada parcial em relação a x. Agora, eu vou derivar parcialmente em relação a y. Essa mesma função. Quando eu derivar parcialmente em relação a y, aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y, e aqui o 2 vai descer. Quando eu derivar aqui dentro em relação a y, aqui vai zerar nesses dois, e aqui vai ficar 2. Então, vai ficar o 2 que já estava aqui, vezes o 2. 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar 2y mais 4 vezes o parêntese. Parêntese é x mais 2y menos 4.
Agora, eu vou distribuir isso daqui. 4 vezes x é 4x. 4 vezes 2y é 8y. Mais 2y é 10y. Então, aqui já vai ficar 10y. E 4 vezes menos 4 é menos 16. Então, essas são as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Eu quero achar ponto crítico, então vou igualar ambas a zero. E eu quero resolver esse sistema. Aí aqui, ó, pelo sistema, aqui eu já tenho 4x e 4x. Então, já vou aproveitar e subtrair o de cima com o de baixo. E já vou achar o y com isso. Então, 4x menos 4x, isso aqui vai cancelar. 4y menos 10y vai ficar menos 6y. Menos 6y. E aqui, menos 8 menos 16, aqui vai ficar mais 16. Então, mais 16 menos 8 vai ficar mais 8. Mais 8 igual a zero. Pronto, aí daqui eu consigo achar o meu y, né? Resolvendo esse sistema, eu vou ter que o meu y é igual, nesse caso vai ficar 8 sobre 6, simplificando, 4 terços. Aqui já positivo, né? Porque eu multiplico por menos 1 dos dois lados. Então, eu achei que o y é igual a 4 terços. Agora, falta achar para mim o valor do x. Para eu achar o valor do x, eu posso substituir o y ou na primeira equação ou na segunda. Vou substituir na primeira. Então, venho para cá. Tentar usar esse espaço bem aqui. Vou substituir bem aqui. Então, vai ficar 4x mais 4 vezes 4 terços. 4 vezes 4, 16. Menos 8. Igual a zero. Aqui eu posso dividir todo mundo por 4. Aqui vai ficar x. Aqui 4 terços. Aqui menos 2. Resolvendo isso daqui, x é igual a 2 terços. Então, agora a gente só resolveu o sistema. Agora a gente tem que ver, né, esse ponto crítico aí e fazer a verificação. Tudo bem, então vamos continuar. Então, aqui, gente, você só faz o cálculozinho. Vai ficar 2 menos 4 terços. 3 é o IMC, vai ficar 6 menos 4, vai ficar 2. Então, ó, o nosso ponto crítico que a gente achou aqui é o ponto crítico 2 terços, 4 terços. Então, vou até colocar aqui, 2 terços, 4 terços. Então, esse é o nosso ponto crítico. Agora, eu vou fazer a verificação para ele, ou seja, eu vou ver se isso daqui, de fato, é um ponto de mínimo. Então, vou colocar aqui a verificação. Para eu fazer a verificação, vou precisar do esse ano. Então, vou precisar das derivadas espaciais de segunda ordem. Então, vou escrever aqui a derivada. Vamos derivar em relação a x novamente. Então, venho para cá. Quando eu derivar em relação a x de novo, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ficar 4. Quando eu derivar isso aqui em relação a y, aqui vai zerar, e aqui vai ficar 4. Então, acaba que aqui, esse resultado é 4. A derivada mista também deu 4. Como as derivadas mistas são iguais, então aqui embaixo também igual a 4. E só falta agora eu derivar novamente em relação a y. Então, eu volto para cá. Olho para a minha segunda equação. Se eu derivar em relação a y de novo, aqui vai zerar, e aqui vai ficar 10. Aqui vai ficar 10. Então, agora ficou fácil de eu calcular o meu esse ano. Porque o meu esse ano vai ser a determinante. Vai ser, ó, já está até aqui na posição do determinante. Então, vai ficar 4 vezes 10, 40. Menos 4 vezes 4, que é 16, que vai dar 24. Então, nesse caso aqui, o esse ano, ele me deu uma função constante. Então, para qualquer ponto que eu colocar aqui, o valor vai ser esse, incluindo o meu ponto crítico. Incluindo o meu ponto crítico, que é
2 terços, 4 terços. Ele também vai ser igual a 24, que é um valor positivo. Se o esse ano deu positivo, é porque a minha função ela já é um extremo local. Para eu descobrir se é de máximo ou de mínimo. Para descobrir isso, eu vou colocar esse mesmo ponto aqui na minha segunda derivada em relação a x. O ponto 2 terços, 4 terços. Só que essa função aqui, ó, a gente já calculou ela. Ela é uma constante também, igual a 4. Ou seja, ela também é positiva. Então, pelo teste da segunda derivada, esse ponto é um ponto de quê, gente? É um ponto de mínimo, né? Então, 2 terços e 4 terços é um ponto de mínimo local. Nesse caso é global também, como eu comentei, já que essa questão é de otimização, mas a gente também teria que usar alguns argumentos matemáticos aí para chegar nessa conclusão. Mas aqui a gente já está considerando isso. Tá, então agora que eu já achei o meu ponto, já até verifiquei que de fato ele é um ponto de mínimo, falta agora encontrar o z. Só que o z é fácil de encontrar, porque o z eu escrevi ele em função de x e y. Então agora eu só vou substituir o 2 terços no lugar do x, o 4 terços no lugar do y, e aí eu vou achar o valor de z. Então, vou continuar aqui. Lá no primeiro quadro, já tem a minha expressão que dá z em função de x e y. Essa função que está aparecendo aí em cima para vocês, a primeira linha, né? Então, se você reparar, a gente já isolou o z. O z é x mais 2y menos 4. Então, nessa última etapa aqui, a gente já vai dizer quem é o ponto mínimo dessa questão. Então, o z, ele é x mais 2y, só que o x é 2 terços. Aí, mais 2y, só que o y é 4 terços. Pronto, então, voltando para cá, menos 4. Então, para eu achar o mínimo, só faltava achar o valor do z. Quando eu substituir x por 2 terços e y por 4 terços, eu obtive essa expressão. Agora, eu tenho que fazer esse cálculo. Então, isso aqui vai ser igual a 2 terços mais 8 terços menos 4. 2 terços mais 8 terços é 10 terços, né? O MMC é o mesmo, então vai ficar 10 terços menos 4. Só que 4, se eu considerar o MMC 3, é a mesma coisa que menos 12 sobre 3. Né? Pode perceber, 12 dividido para 3 é 4. Então, 10 menos 12 é menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2 terços. Então, logo, quem é meu ponto mínimo? Meu ponto mínimo é 2 terços, 4 terços e, por último, menos 2 terços. Então, esse ponto aqui é o ponto do plano mais próximo da origem. Mais próximo da origem. E assim nós encerramos mais essa questão. Gente, eu pergunto para vocês o seguinte, ó. Não, primeiro, alguém tem alguma pergunta? Tá. Outra coisa. Porque perceba que nessa questão eu pedi qual era o ponto mais próximo da origem. Mas eu também poderia ter perguntado qual é o ponto mais próximo de um outro ponto sem ser a origem. Por exemplo, poderia perguntar assim, voltando aqui para a questão. Se eu perguntasse, qual é o ponto desse plano aqui mais próximo do ponto 1, 1 e 1? Poderia fazer isso? Poderia. O que ia mudar aqui na minha expressão? O que ia mudar que aqui, ó, ao invés de ficar x menos 0, ia ficar x menos 1 ao quadrado. Ao invés de ficar y, só o y, vai ficar y menos 1 ao quadrado. Aqui vai ficar z menos 1 ao quadrado. Né? Já que a distância agora não é para a origem, a distância é para o ponto 1, 1, 1. E aí, nesse caso, você ia conseguir se divertir ainda mais com essa questão, né? Se fosse outro ponto sem ser a origem. Vamos para a terceira questão. Terceira e penúltima questão, já que cada questão aqui
Vocês estão percebendo, né, que cada questão, ela dá um pouquinho de trabalho. Mas sim, dá um pouco de trabalho, mas não chega a ser tão difícil, né? Na verdade, é porque eu paro para explicar, mas numa prova você consegue resolver essa questão aí em 15 minutos, 20 minutos no máximo. Exercício 3, então vamos aqui para o slide. Uma caixa retangular, sem tampa, deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. Então, ó, de novo, preste atenção, leia com calma, aproveite aí para tentar já descobrir qual é a função que a gente quer otimizar e qual é a minha condição. Então, vamos lá. Vou colocar aqui algumas informações, vou comentar aqui com vocês. Esse é o terceiro exercício. Enquanto isso, vá fazendo no seu caderno. Bom, o que ele me diz aí? Primeiro que você está tratando de uma caixa retangular. Então, você pode imaginar que é um paralelepípedo mesmo, né? Você pode imaginar que é um paralelepípedo, uma caixa retangular, onde a sua caixa ela tem medidas, né? Tem base, ela tem comprimento, largura, altura, que nesse caso eu vou chamar de x, y e z. Então, colocar o x para cá, colocar o y para cá, e vou colocar o z para cá. Então, você tem uma caixa retangular. Primeira coisa que eu te pergunto, qual função você quer otimizar para esse problema, para esse exercício? Vocês que já leram o exercício, qual é? O volume, é isso mesmo. Aí ele diz qual as medidas para que o volume seja o maior possível. Então, a função que você vai otimizar é a função volume. Aí eu te pergunto, como é que tu calcula o volume de uma caixa retangular aqui, nesse caso? Só multiplicar as três medidas, né? X vezes Y vezes Z. Então, a função que nós vamos otimizar é a função volume. Ela depende de x, y e z. E ela é, na verdade, a multiplicação deles. X vezes y vezes z. Tá. Agora, qual é a condição que vai me ajudar a resolver esse problema? Ele fala lá no problema que o material da caixa, a lateral da caixa, né, o material dela, é feito com 12 metros quadrados de papelão. Eu te digo, que informação é essa? O que é isso, 12 metros quadrados de papelão para essa caixa? Ele está falando do quê? Muito bem, ele está falando justamente da área lateral da caixa. E o que é a área lateral? É a soma aqui, ó, dos lados, das áreas aqui dos lados, de cada face. Então, ele está dizendo que ele só pode gastar 12 metros quadrados de papelão para fazer toda a caixa. Então, aqui, ó, claro que uma caixa por dentro, ela é oca, né? Ela é vazia. Então, você só gasta papelão na lateral dela. Então, por isso que só me interessa aqui a área lateral. Então, a área lateral, como é que calcular a área lateral de uma caixa? Basta calcular a área de cada retângulo que aparece aqui nas suas faces. Então, por exemplo, para eu calcular esse lado aqui, a área dele, eu vou ter que calcular x vezes z. Só que não tem só esse lado, tem o outro lado também. Então, é 2 vezes xz. Então, aqui, ó, a área lateral, primeiro, é 2 vezes x vezes z. Só que aqui também, ó, tem a área da frente, né? Que é y vezes z. Mas também tem aqui atrás, que é y vezes z. Então, é 2 vezes y vezes z. Então, é 2xz mais 2 vezes y vezes z. E ainda tem a área de baixo, que é x vezes y, e teria a de cima. Só que aqui, nesse caso, eu não vou ter a de cima. Por quê? Porque a caixa é sem tampa, diz no problema. Se a caixa é sem tampa, então só vai ter área, só vai ter superfície aqui embaixo. Aqui em cima não tem nada. Então, aqui, ao invés de eu multiplicar por 2, vai ser só uma vez mesmo, x vezes y. Então, aqui vai ficar mais x vezes y. Antes que você pense, eita, professor, então essa questão me dá duas funções, e eu vou ter que otimizar as duas? Não. Não, porque ele já me diz que a área lateral, ela obrigatoriamente tem que ser igual a 12.
Então, ao invés de eu colocar aqui, ó, eu vou apagar isso daqui, tá? Da área lateral, isso aqui só era a fórmula para ela. Mas eu já sei que a área lateral ela tem que ser, nesse problema, igual a 12. E aqui eu já posso colocar, ó, só fazer uma observação, que isso daí é a área lateral. Tá, então agora sim, agora eu tenho uma equação. E aí o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que isolar o meu z nessa equação. Então é isso que eu vou fazer, ó. Aqui, gente, ó, o que eu vou fazer para isolar o z? Eu percebo já que o z aparece aqui e aqui. O z não aparece aqui. Então, eu vou querer que ele apareça o xy, quero que ele fique do outro lado e vai ficar negativo. Então, vai ficar 12 menos xy. Então, vai ficar 12 menos xy. Quando eu colocar o z aqui em evidência, vai ficar z vezes 2x mais 2y. Só que eu quero isolar o z. Então, esse 2x mais 2y, ele aparece no outro membro dividindo. E no final, o meu z vai ser essa fração aqui. 12 menos xy sobre 2x mais 2y. Então, esse daqui é o meu z, né? Depois que eu isolei o z nessa minha expressão aqui. Bom, agora que eu isolei o meu z aqui, né, eu posso substituir ele aqui. E aí você já percebe que vai ficar um pouquinho grande aqui essa minha função volume. Quando eu substituo o z aqui, o meu volume vai ficar dependendo só de x e y. Vai ser igual x vezes y vezes tudo isso daqui, né? Quando eu substituir, vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui embaixo, mas eu vou apagar, que depois eu já vou colocar o resultado final aqui. É x vezes y vezes z. Tá? X vezes y vezes z. Só que z é essa fração aqui todinha. Z é essa fração. Então, ó, na hora que eu for multiplicar o xy por essa fração, eu só multiplico com o numerador. Então, vai ficar xy vezes 12, vai ficar 12xy, 12xy, menos ele vezes ele mesmo, vai ficar x quadrado, y quadrado, dividido por isso daqui, que já estava aqui, 2x mais 2y. Então, essa é a minha função volume, é com ela que eu quero trabalhar, é com ela que eu quero achar os pontos críticos. Então, eu vou agora derivar em relação a x em relação a y. Como isso aqui é uma fração e o x aparece em cima e embaixo, vou ter que aplicar a regra do quociente. Então, primeiro aqui, ó, estou derivando em relação a x. Quando eu for derivar em relação a x, vou aplicar a regra do quociente, então vai ficar a derivada do de cima em relação a x. Então, aqui vai ficar 12 vezes y, e aqui vai ficar menos 2xy quadrado. Então, vai ficar 12y, e ali vai ficar menos 2xy quadrado. Isso é só a derivada de cima, ainda tem que multiplicar pelo de baixo. Aqui embaixo, gente, é a mesma coisa que 2 vezes x mais y. Então, eu vou deixar assim, 2 vezes x mais y. Pronto, ficou assim. Aí, menos o de cima, sem derivar, 12xy menos x quadrado, y quadrado, vezes a derivada de baixo, em relação a x. Então, aqui vai zerar, aqui vai ficar só 2. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Vou escrever o denominador assim, é 2 ao quadrado vezes x mais y ao quadrado. Professor, é isso mesmo que é o resultado? É isso mesmo, né? Nem tudo são flores na nossa vida, mas a gente pode melhorar aqui nossa situação, né? Dá para simplificar alguma coisa aqui? De cara? Tem o 2, né? Ó. O 2 aparece aqui, o 2 aparece aqui e tem um 4 aqui, né? Um 2 aqui embaixo. Então, eu vou simplificar esses dois daqui de cima com um desses aqui de baixo. Ó, aqui é uma subtração, tá? Então, cada um desses só vou cortar com um 2 aqui de baixo. Então, pronto, já é alguma coisa. E agora, o que eu vou fazer com o resto? Com o resto aqui, eu vou distribuir. Vou explicar esse vezes esse, depois esse vezes esse. Vai ficar assim. 12y vezes x
vai ficar 12xy. 12y vezes y vai ficar mais 12y ao quadrado. Agora, esse daqui, menos 2xy² vezes x, vai ficar menos 2x² y². Então, menos 2x² y². Aí, agora, esse vezes esse vai ficar menos 2xy³. Menos 2xy³. Bom, e esse daqui, ó, já que tem um menos na frente, eu só vou mudar o sinal deles. Vai ficar menos isso e aqui vai ficar mais. Vai ficar menos 2xy e ali mais x² y². Tudo isso dividido. E ali embaixo ficou só 2 vezes x mais y ao quadrado. Pronto. O que dá para fazer aqui, gente? Dá para simplificar alguma coisa? Dá. Porque, ó, se você reparar, aqui tem 12xy e aqui tem menos 12xy. Então, já vamos simplificar aqui esses dois. Além disso, bem aqui eu tenho menos 2x² y² e aqui eu tenho mais x² y². Não dá para simplificar totalmente, mas pelo menos dá para fazer essa soma aqui. Então, menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. Então, vai ficar menos isso daqui. Aí eu vou continuar no outro quadro, né? Que aí já não tem mais espaço. Esse é o mais legal até agora, né? Que a gente resolveu aqui os exercícios. Que só a primeira derivada aí já está ocupando um espaço aqui. Muito bem, então, continuando. Então, a primeira derivada em relação a x vai ficar igual. Aí, já fazendo essa conta, o que sobrou aqui? Sobrou 12y². 12y². Aí, eu juntei esse com esse, ficou menos. Então, menos x² y². E, por último, sobrou esse aqui, menos 2x y³ dividido por 2 vezes x mais y ao quadrado. Pronto, acho que eu não esqueci de ninguém. Essa só foi a derivada em relação a x. Você teria que derivar em relação a y. Eu não vou fazer diretamente. Ao invés disso, eu vou usar aqui algum argumento. Vou pedir para vocês acreditarem em mim. Mas vamos lá. A minha função, ela é essa daqui, certo? Bom, na matemática, eu poderia chamar essa função aqui de uma função simétrica. O que é uma função simétrica? Aqui, para a gente, vai definir função simétrica como sendo a seguinte, ó. Quando você inverte o x com y, por exemplo, coloca no lugar do y, coloca x, no lugar do y, coloca x, no lugar do x, coloca y. E eu te pergunto, a tua função vai alterar alguma coisa? Ó, troca de lugar esses dois aqui. Troca de lugar esses dois. Troca de lugar esses dois. Vai alterar? Não. Então, essa função ela é simétrica. Então, na hora que você for calcular a derivada parcial em relação a y, o resultado ainda vai ser o mesmo, só que, de novo, trocando as variáveis. Então, o que eu quero dizer para vocês, claro, isso que eu estou dizendo é um resultado matemático, né? Claro que não é algo assim aleatório. Então, vocês vão ter que confiar que isso é verdade, né? E aí, qualquer dúvida, você mesmo pode fazer a conta em relação a isso, sem problema nenhum. E o que eu estou dizendo para vocês é que quando eu derivo em relação a y, já que aquela função é simétrica, vai dar a mesma coisa que isso aqui, só que com as variáveis trocadas, né? Ou seja, quando eu derivar isso aqui em relação a y, ao invés de 12y², vai ficar 12x². 12x². Aqui vai ficar a mesma coisa, né? Menos x² y². E aqui, ó, vai só trocar, vai ficar yx². Então, menos 2y(x²). Tudo isso dividido, aqui embaixo não vai mudar nada. 2x mais y². Então, pronto, chegamos aqui nas derivadas parciais. E agora eu vou igualar a zero para montar o meu sistema. E eu tenho que achar aí justamente o meu par ordenado que vai resolver o meu sistema. Né? Nossa, professor, mas eu vou ter que resolver para essa função. Só que aí, perceba algumas coisas aqui. Ó. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou colocar em evidência, aqui eu vou colocar em evidência o y². Aqui, ó, vou colocar em evidência y². E aqui embaixo eu vou colocar em evidência o x², que ele aparece toda vez aqui.
Quando eu faço isso, ó, deixa eu apagar aqui, como é que vai ficar? Aqui em cima, o y ao quadrado eu coloquei em evidência, então vai ficar 12 menos x quadrado, e aqui vai ficar menos 2xy, dividido por 2 vezes x mais y ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. E aqui eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Então, x ao quadrado em evidência, e aqui vai ficar 12 menos y ao quadrado menos 2xy também, dividido por 2 vezes x mais y ao quadrado. Isso também é zero. Gente, olha só. Quando uma fração é zero, matematicamente falando, o denominador pode ser zero? Não. Então, nunca é por causa do denominador. Então, se eu estou falando que uma fração é igual a zero, então só pode o numerador ser zero. Então, a gente só vai olhar para o numerador. Já vamos descartar o denominador. Só que quando você olha para o numerador, aqui você tem um produto, né, já que eu coloquei em evidência. Então, eu tenho isso vezes isso, que é igual a zero. Então, ou porque esse é zero, ou esse é zero. Mas dizer que esse daqui é zero, é dizer que o y é zero. E dizer que isso aqui é zero, é dizer que o x é zero. Então, um ponto crítico para esse meu sistema aqui, para essa minha função, seria, de novo, ponto 0, 0. Mas, de novo, eu pergunto, o 0, 0, ele faz sentido para mim? Não. Por quê? Porque x, y e z são medidas de uma caixa. E, obviamente, que as medidas não podem ser nem negativas e nem nulas, porque senão eu não vou ter volume. Então, nesse caso, ó, x e y, eles têm que ser maiores que zero. Então, quem vai ser zero não vai ser esse nem esse, vai ser os parênteses novamente. Então, olha como é que vai ficar meu sistema aqui. Já que x e y tem que ser positivo. Então, meu sistema, ele vai ser, aqui em cima, 12 menos x quadrado menos 2xy igual a zero. E embaixo, 12 menos y ao quadrado menos 2xy igual a zero. Aqui ficou bom, né? Porque eu vou só subtrair o de cima com o de baixo. Vou diminuir o de cima pelo de baixo. Aqui vai ficar 12 menos 12, vai cancelar. Aqui vai ficar menos 2xy menos 2xy, vai cancelar. E vai sobrar só menos x quadrado. E aqui menos com menos vai dar mais y ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a y ao quadrado, o que significa que o módulo deles é igual, o que significa que x é igual a mais ou menos y. Como aqui eu estou sempre querendo números positivos, né? Então, por enquanto, vou colocar assim só x igual a y. Qualquer coisa, se no final eu achar que x e y é igual a menos 8, aí não. Então, nesse caso, eu troco o sinal e aqui vai ser igual a 8 no final. Então, só estou argumentando que, apesar de que aqui o módulo é igual, mas lembra que x e y são sempre positivos. Então, por enquanto, a priori, vou deixar só x igual a y. Agora que eu sei que x igual a y, falta ainda eu achar um valor para eles, né? Só que como é que eu acho um valor? Eu posso voltar para uma dessas equações aqui. Posso usar ou a de cima ou a de baixo. E colocar no lugar do y o x ou no lugar do x o y. É isso que eu vou fazer. Então, eu já vou aqui para o terceiro quadro. Então, eu vou utilizar essa equação aqui, só que no lugar do x eu vou colocar y. Ou melhor, no lugar do y eu vou colocar x, mas tanto faz. Então, aqui vai ficar 12 menos x quadrado menos 2 vezes x vezes y, só que y é x, então vai ficar menos 2x quadrado, igual a zero. Isso aqui vai ser igual, menos 1 menos 2 vai ficar menos 3, então vai ficar 3x quadrado igual a 12, x ao quadrado igual a 4, e aqui vai ficar x igual a mais ou menos 2. Como x é sempre positivo, então x é igual a 2. Como x é igual a y, então x e y é igual a 2. O ponto crítico que eu achei, então, no meu sistema foi o ponto 2, 2. Mais uma vez, esse ponto crítico, será que ele já é o meu máximo? A gente teria que fazer o teste, só que nesse caso ia dar muito trabalho. Então, a gente não vai fazer, pular essa etapa, não se preocupe. Dever de casa, né? Então, quando você estiver ali na sua casa estressado,
estou muito estressado. Ah, tá, o professor passou aquele exercício lá para eu ver se o ponto de fato era o máximo local. Aí você vai derivar, fazer as derivadas de segunda ordem, depois aplicar o teste da segunda derivada. Tá bom? Então pronto. Então, por enquanto é isso daqui. Então o resto é... Já supondo que isso aqui é o ponto de máximo, ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que 2, 2 é ponto de máximo. Só que na verdade isso aqui é dever de casa. Pronto. Tá, então já mostrei, agora eu quero... Mostrei não, né? Já passei como dever de casa. Então agora a gente vai partir para a última fase, que é obter o ponto máximo e o volume máximo. Bom, agora que eu já sei que x, y é igual a 2, falta só eu achar o z, porque são 3 variáveis. Só que o z já está definido como x e y. Então, só vou usar a expressão que está lá no primeiro quadro. E no lugar do x eu vou colocar 2, no lugar do y eu vou colocar 2. Aquela lá em cima, ó, z igual a 12 menos xy sobre isso aí. Então, quando eu faço isso, vai ficar z igual a 12 menos 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2 mais 2 vezes 2. Então, voltando para cá, aqui, 2 vezes 2 é 4, então 12 menos 4 é 8. Dividido, 4 mais 4, 8 também. Então, z igual a 1. Né? Logo, o ponto 2, 2 e o z igual a 1 é ponto de máximo e o volume, quando eu multiplico essas medidas, né? Como é que eu acho o volume máximo agora? Eu multiplico as medidas, 2 vezes 2 vezes 1. Então, 2 vezes 2 vezes 1, isso daqui vai dar 4 metros cúbicos, e esse valor aqui é o volume máximo. Então, esse aqui é o valor máximo que o volume pode atingir para uma caixa sem tampa que tem 12 metros quadrados de área lateral. Então, aqui você finaliza a sua questão. Alguma dúvida? Qual é que você mais gostaram até agora? A 1, a 2 ou a 3? A 3, né? A maioria colocou aqui 3, é isso mesmo. Tá, a gente ainda tem 15 minutos, 17 minutos mais ou menos, né? Então, eu creio que é tempo suficiente. Aliás, não sei se é suficiente, mas pelo menos dá para iniciar e comentar algumas coisas sobre o último exercício, que é o seguinte, ó. Se o comprimento da diagonal de uma caixa retangular deve ser L, qual é o maior volume possível? Então, a gente vai resolver isso daí. Gente, se você reparar, nessa questão aí, ele ainda quer o volume máximo de uma caixa retangular. Então, perceba que parece que a questão não mudou muita coisa. Porque, de novo, você vai ter uma caixa retangular, inclusive já está até aqui desenhado, ó, a caixa retangular. De novo, você vai querer o volume máximo, ou seja, você vai ter que maximizar esta função aqui. O que muda agora? O que muda é a minha condição. O que muda é o meu vínculo. Porque agora ele não me obriga mais que a minha área lateral ela seja 12 metros quadrados para uma caixa sem tampa. Ele não me obriga mais a isso. Por que ele me obriga, então? Ele me obriga que o comprimento da diagonal da caixa tenha um valor lá. Sei lá, valor 30, valor 20, só que ele chama de um valor fixo, valor L. Então, o que é a diagonal da caixa? É quando você considera, ó, por exemplo, um ponto daqui até a outra extremidade. Isso daqui até aqui, deixa eu fazer aqui tracejado, daqui até aqui você tem uma diagonal, que eu vou chamar de diagonal L.
Então, a única exigência que ele quer agora não é com relação à área lateral, é com relação a essa diagonal. Ele quer que a diagonal da caixa seja igual a L. Essa pequena mudança vai mudar toda a nossa questão. Então, já não vai mais ser a mesma coisa. Então, vou apagar aqui. Vou até apagar essa parte todinha. Vou apagar essa parte de cima, porque ela não continua. Vou apagar isso daqui também. Esse aqui já é o exercício 4 e é o último da aula de hoje. Ok, gente. Então, olhando aqui para a caixa, como é que você calcularia, por exemplo, esse comprimento L? Você poderia considerar que aqui você tem os seus eixos, aqui é o eixo Z, aqui seria o eixo X e aqui seria o eixo Z, ou o eixo Y, desculpa. E B aqui a gente poderia considerar que essa aqui é a nossa origem. Ora, se isso daqui é a origem e eu quero essa distância daqui até esse ponto bem aqui, então você concorda comigo que a minha diagonal da caixa, desse jeito que eu coloquei, é justamente a distância da origem até esse ponto bem aqui? Só que esse ponto aqui, ele é um ponto que em Y ele caminhou essa medida aqui, ó, Y, ele caminhou X e ele caminhou Z. Vou até tirar esse Z daqui, para só considerar esse daqui. Então, na verdade, esse ponto aqui é a origem, esse aqui é o ponto x, y, z. Então, como é que calcula a diagonal? Ou eu posso usar logo a distância entre dois pontos, do ponto 0, 0, 0 para o ponto x, y, z, ou eu posso usar o teorema de Pitágoras também. Dos dois modos, eu vou chegar nesse mesmo resultado aqui. Eu vou chegar aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a L ao quadrado. Então, isso daqui já não é mais a função que eu vou otimizar. Isso aqui é a minha condição. Ele quer que esse valor aqui seja igual a uma constante L aqui ao quadrado. Ou melhor, ele quer que a diagonal L seja a raiz quadrada disso daqui. Eu só elevei ao quadrado dos dois lados. Então, essa é a minha função, essa aqui é a minha condição. Vocês entenderam essa parte? Como eu sempre digo, nessa parte, a parte é mais importante da nossa aula, né? Que é a parte que você olha a função e você olha a interpretação dela. Então tá, então já olhamos aqui a minha condição, já olhei aqui a minha função. Só que essa última questão eu vou fazer diferente. Por que que eu vou fazer diferente? Porque, ó, se eu fosse querer isolar o z, essa equação, ela define z como função de x e y. Ela faz isso. Tanto que eu já poderia isolar o z aqui, ó. E o z ficaria mais ou menos raiz quadrada de L ao quadrado, menos x quadrado, menos y ao quadrado. Só que eu não vou fazer assim. Porque se eu fizesse assim, ó, na hora que eu for substituir o z, e aqui claro que eu vou considerar mais, porque eu estou falando de novo de medidas de uma caixa, então z é positivo, mas na hora que eu fosse jogar aqui, ia me dar um trabalhão de novo. Calcular as derivadas parciais, de primeira ordem, segunda ordem. Então eu não vou fazer isso. Vou fazer de outro jeito, um jeito mais elegante, digamos assim. Para isso, eu vou usar o teorema da função implícita. O que é o teorema da função implícita? Se eu tenho uma equação que define z como função de x e y, então é possível calcular as derivadas de z, e elas estão dadas por aquela forma. A derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a z. A derivada de z em relação a y vai ser a derivada de f em relação a y sobre a derivada de f em relação a z. Mas que f é esse já? É uma nova função que eu vou definir. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou definir uma nova função que eu vou chamar de f. Como é que eu defino ela? Eu simplesmente pego todo mundo aqui e coloco de um lado só. Vai ficar x² mais y² mais z² menos l². Então, agora, antes de eu começar a calcular ponto crítico, a minha primeira etapa aqui vai ser a derivação implícita. Eu quero derivar z implicitamente. Ou seja, eu quero achar a derivada de z em relação a x, a derivada de z em relação a y. Só que é fácil, porque nesse caso a gente já sabe que a equação ela define z implicitamente, como uma função de x e y. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu já defini a minha função f. Aí, se você lembrar,
Depois que você define a função f, o que você faz? Você calcula as derivadas parciais de f em relação a x, y e z. Então, venho aqui e calculo a derivada de f em relação a x, dessa função aqui, vai dar 2x. Derivada de f em relação a y, nesse caso vai dar 2y. E a derivada de f em relação a z, que vai dar 2z. Depois que você calcular essas derivadas, como você já sabe que define implicitamente, então você já pode partir para as derivadas de z em relação a x e em relação a y. Então, ó, com isso, quem é a derivada de z em relação a x? Ela é menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a z. Então, vai ser 2x sobre 2z. Simplifico o 2, vai ficar igual a menos x sobre z. Do mesmo modo, a derivada de z em relação a y vai ser menos derivada de f em relação a y sobre f em relação a z. Então, vou dividir esse com esse, vai ficar menos y sobre z. Essas derivadas que a gente calculou aqui são apenas as derivadas de z em relação a x e a y. Ainda não são o meu ponto crítico, porque na hora que você for calcular o ponto crítico, você vai derivar a função v. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, até agora, a única coisa que eu fiz foi derivar implicitamente z em relação a x em relação a y. Só que até aqui você pergunta para o professor, parece que o senhor está fazendo uma coisa nada a ver, ou então parece que o senhor está fazendo uma outra questão, diferente do enunciado. Mas vocês vão ver que agora que eu for partir para o ponto crítico, agora que eu for derivar essa função z aqui, essas derivadas vão fazer sentido. Tá? Porque lembra, eu estou olhando z como sendo uma função que depende de x e de y, e de fato ela é. Tá? E agora eu vou derivar isso daqui pensando nisso. Então, vou partir para o ponto crítico agora, vou fazer aqui no segundo quadro. Então, ó, segunda parte dessa questão, vou calcular meu ponto crítico. Então, eu vou derivar a minha função volume em relação a x. Quem é a minha função volume? É x, y e z. Só que z é uma função que depende de x também. Então, no final, eu vou aplicar a regra do produto. Nisso daqui, ó. Que produto? Eu vou olhar para essa multiplicação como se fosse o produto disso, x vezes y, vezes o produto de z. E eu vou aplicar a regra do produto aqui. Então, vai ficar a derivada do primeiro, qual a derivada de x e y em relação a x? Vai ficar só y. Então, a derivada do primeiro vezes z, vezes sem derivada. Então, vai ficar y vezes z. Aí, eu coloco aqui. Y vezes z. Mais o primeiro sem derivar, que é x, y, vezes a derivada do segundo. A derivada de z, que é a derivada de z em relação a x. Entenderam o que eu fiz aqui? Estou olhando como produto, estou aplicando a regra do produto nisso. Z é uma função que depende de x também. Por isso que aqui eu derivei só o primeiro e deixei o z aqui sem derivar. E aqui eu deixei o primeiro sem derivar e derivei o z. Só que a derivada de z em relação a x, eu sei quem é, porque eu calculei antes. É menos x vezes z. Então, eu vou substituir isso daqui por menos x vezes z. E aqui vai ficar yz, aí o menos vai ficar menos aqui, x quadrado, y sobre z. Então, eu só fiz substituir essa derivada aqui que eu já tinha calculado anteriormente. Do mesmo modo, quando eu for derivar em relação a y, de novo, eu vou olhar aquilo como dois produtos, só que eu vou olhar z como dependendo de y também. Então, vai ficar a derivada do primeiro, que é x, vezes o segundo sem derivar, que é z, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo, derivada de z em relação a y. Isso aqui eu já sei quanto é menos yz, calculei ali anteriormente. Então, no final, isso aqui vai ficar xz menos xy ao quadrado sobre z. Aqui eu vou reescrever essas expressões de uma outra forma. Eu vou reescrever assim, ó. Isso aqui é igual a y sobre z vezes z quadrado menos x quadrado. Então, o que foi que eu fiz aqui, na verdade? Daqui para cá,
eu coloquei o y em evidência, ele está bem aqui, e aqui eu só peguei o MMC, que é z, aqui embaixo. Pode perceber, se eu multiplicar y sobre z vezes z quadrado, vai ficar y vezes z, tá aqui. E se eu multiplicar y sobre z com x quadrado, vai ficar y sobre z x quadrado. Então, não mudei nada. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Vai ficar x sobre z vezes z quadrado menos y ao quadrado. Agora sim, eu vou igualar essas derivadas a zero, já que eu quero achar aqui meu ponto crítico. E lembrando que x, y e z, como são medidas de uma caixa, eles têm que ser positivos. Então, nesse caso, ó, o x tem que ser positivo, o y tem que ser positivo e o z. Então, se isso aqui é zero, só tem uma condição, o parêntese, que é zero. E aqui eu vou chegar nessa conclusão. Então, já que x, y e z são maiores que zero, então o meu sistema ele vai se resumir aqui ao parêntese, seja z quadrado menos x quadrado igual a zero, e aqui embaixo também, z quadrado menos y quadrado igual a zero. Então, aqui vai ficar z quadrado igual a x quadrado, e aqui vai ficar z quadrado igual a y quadrado. Ou seja, vai ficar todo mundo igual. X quadrado igual a y quadrado, que é igual a z quadrado. Então, por enquanto, estamos aqui. Agora, para eu achar o valor de x, y e z, eu vou jogar em alguma condição. Eu vou jogar naquela condição de cima, que esse mais esse mais esse é igual a L ao quadrado. Eu vou usar essa condição para achar. Vou fazer isso aqui no último quadro. Esse conseguiu superar o anterior, né? Esse daí realmente é o melhor de hoje, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tá, tem bastante tempo. Ok, então, para finalizar, né, vou substituir ali, lembrando ó, que x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado é igual a L ao quadrado. Aliás, isso aqui que eu estou fazendo já é a última parte já. Já estou achando o máximo. Já estou achando o máximo. Então, eu estou pegando aquela condição lá, que é x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a L ao quadrado. Só que isso aqui é tudo igual. Então, isso aqui é igual a x quadrado, isso aqui é igual a x quadrado. Então, vai ficar 3x quadrado igual a L ao quadrado. Então, vai ficar x igual a L ao quadrado sobre 3 e a raiz quadrada disso. Então, x, se eu quiser arrumar mais um pouco, vai ficar L sobre raiz de 3. Aqui era módulo de L, mas o L é sempre positivo. Então, esse aqui é o valor para x, que é o mesmo para y, já que eles são iguais em módulo, que é o mesmo para z. Então, com isso, o que eu concluo? Que o ponto L sobre raiz de 3, L sobre raiz de 3 e L sobre raiz de 3 é o ponto de máximo. Claro que se você reparar, aqui eu não fiz o teste da segunda derivada, né? Aqui eu já assumi, né? Já pulei essa etapa. Nesse caso, o teste também ia me dar um bom trabalho, então por isso que a gente pulou essa etapa. Então, aqui eu já estou assumindo, né, que ele foi o único ponto crítico que eu achei. Então, pelas condições do problema, né, você pode até argumentar assim, pelas condições físicas do problema, pelas circunstâncias do problema, então esse ponto é um ponto de máximo. Então, aqui esse ponto é o ponto de máximo. E acho que é só isso que ele queria achar, né, o volume. Não, que é o maior volume possível, né? Então, esse é o ponto que te dá o maior volume possível. Qual é esse volume? E o volume máximo vai ser simplesmente a multiplicação. Esse vezes esse, que é isso aqui ao cubo, né? Então, L sobre raiz de 3 ao cubo, que é igual a L ao cubo sobre 3 raiz de 3. E aqui, unidade de volume. Então, esse aqui é o volume máximo. Então, perceba, ó, se você quer que o volume seja máximo nessa questão aqui, a sua caixa ela tem que ser um cubo. Porque
Porque se você reparar, ó, as três dimensões x, y e z são iguais. Diferente da questão anterior, que não precisava ser um cubo. X era igual a y, mas não era igual a z. X era 2, y era igual a 2 e o z igual a 1. Né? Aqui não, as três medidas eram iguais. Então, perceba como uma condição diferente alterou consideravelmente o nosso problema. Alguma dúvida? Então, encerramos por aqui. Na quarta-feira a gente vai continuar falando sobre máximos e mínimos, mas agora em conjuntos compactos. E semana que vem ainda sobre máximos e mínimos, mas com vínculos. Então não faltem, vejo vocês na quarta-feira.